Ele vê o diabo chegando pra Deus. Da onde vem? Sejam muito bem-vindos a mais um EmpreendeCast. Nossa, já passou uma semana, mano. Rapaz, Parece que faz voa, alguns né? minutos só. É, que a gente grava, né? Não fala, Rod, que a gente gravamos 2 num dia só. É um Gente, por dia ao Não, vivo. mas é o tempo mesmo, passa correndo. Não, o tempo voa. Realmente parece que já fazem 7 Realmente, dias. é. Mas, gente, sejam muito bem-vindos. A gente realmente tá indo numa pegada muito interessante que vamos falar sobre qual que é o nome da série, mano? Não é onde você está. É quem você está se tornando. Eu já falei que eu sou TDAH. Eu TDAH sabia não que eu tô grava as perguntando pra coisas. você, porque eu não consegui gravar o O mais legal é que a vergonha joga pra mim. Como é que é, então, o número da série? Não é onde você está, é sobre quem você está se tornando. E aí muito interessante, meninos, porque a gente começou a falar sobre isso, porque todos nós estamos passando por uma transformação, até nós estávamos falando, né, o João falou, e aí eu vim, aí que estavam com 25 pessoas, e falamos, vamos estruturar a empresa, e aí não estruturamos, tá, do jeito que a gente queria. Por quê? Porque foi para 50, aí com 50 a gente falou, não, agora paramos, vamos estruturar. Foi para 80, aí vamos estruturar esse negócio. Voltar em 120. Agora temos que estruturar esse negócio. Se não for pra 300, né? Então não é onde você está, é sobre quem você está se tornando. E aí nós comentamos que, lógico, uma empresa ela nunca é uma pessoa, 2 pessoas, ela é um grupo realmente, né? Ela precisa de pessoas competentes que queiram fazer acontecer de verdade. E a ideia aqui é nós entrevistar pessoas que estão com a gente aqui, para que vocês realmente possam compartilhar a história de vocês. Porque toda história tem algo que pode inspirar alguém. E essa inspiração pode servir, às vezes, ali, sabe, de um suportezinho para que o outro também vá e dá o primeiro passo. Tô falando Exatamente. algo que Não, é real. é exatamente isso. Eu acho que você. A gente vê muito podcast, as pessoas trazendo gente já com sucesso muito grande, isso, aquilo, e eles esquecem que tem muita gente começando como a gente, né? Como vocês. Então, assim, todos nós temos algo para acrescentar para alguém. Acho que não sei se na Bíblia que diz isso, mas nunca ninguém é. Eu já ouvi isso em algum lugar, gente. Foi na igreja, certeza. Porque eu só frequento igreja. Mas é assim, ó. Eu acho Ninguém que é tão sabe. sábio, ninguém é tão sábio que não tenha algo para aprender, e ninguém é tão leigo que não tenha algo para ensinar. É na Bíblia, Então, mano. não é a Bíblia, a Bíblia, mano. Então, Por mais que lá, ó, pareça, é na Bíblia, mano. é tão Parece bonito Salomão, isso. É. mas não é A gente Salomão. estava lá nos Eclesiastes. Não, mas é fato, né? Nós estamos aqui hoje, então, com o Paulo. O sobrenome dele é Platts, aquela balinha que tem no E aqui está o nosso amigo Arley. Sobrenome, Arley? Guimarães. Esse é bruto, né, cara? Sobrenome é bruto. Isso ali É nome isso de aí. rua. é quem vive em Copacabana. É, exatamente. Então, Mas é os Plex e os Santos. Platts e Santos. Me chamaram de chiclete em infância inteira. Sério, eu não sabia, cara. Eu nunca tinha ligado. Você vê como Mas, eu meu sou lento Deus, de o Platts, raciocínio. ó, de Platts. Meu pai sempre comprava Platts. Chicletezinho, uns tabletinhos. É isso aí. Era chiclete a infância inteira, cara. Mas então, Arley, né? Paulo, dá seu boa noite, se apresenta pra galera aí. Boa noite, então. Sou o Paulo, né? Hoje vendedor pleno aqui do Choque Bruto. Minha história é muito simples. Não tem. Tenho 22 anos só, isso aqui pela lata não parece. Mas só estrada de chão, Rod. Isso aí é só calçamento. chão, pneu murcho. E, cara, aonde a gente vai chegar, a gente nunca sabe. A gente tem o nosso começo. Enfim, eu rodei por muitos lugares, morei no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Ué? Eu lembrei. A Rod tem um ataque decepcionado assim, velho. Então as coisas fantásticas. Ela vai contar agora, então assim. O Paulo, o que eu falei de errado? Meu Deus, cara. Ele vê o diabo chegando pra Deus. Da onde vem? Não, isso tem que postar, velho. Já pra contar a Tem história. que postar, velho. Ele tá vindo bem, a Rod lembrou do diabo. Agora eu perdi tudo agora. Minha irmã é muito cristã, tudo ela remete à Bíblia. Não, é que quando ele falou, então, passei por muitos lugares, na hora, sabe o que parece? Da Lembrou, onde vem, da onde vai? da onde veio, Satanás? Vem de onde? 2 anos, e aí veio da onde? Eu pego. Ela não vai conseguir. Não vai conseguir. Ela vai perguntar. Tá, vamos lá.
Que barbaridade, Então, eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Estrelas, para ser mais claro. Muito novo, fui para Curitiba, cresci lá. Curitiba. Tá de boa. Que bairro tu morava lá? Eu falo Curitiba. Mas é bem certo, Piraquara. Metropolitano. Todo mundo mora em Piraquara, fala muito Curitiba. Não é nem Pinhais. Sabe que lá em Piraquara é onde fica centro de detenção, mais famoso da região. Vamos ver de onde que veio o Paulo, né? O Riva conheceu ele lá. Aí eu falo Curitiba. Piraquara. Curitiba. É isso aí, né, Paulo? Aí, com 16 anos, eu ia embora para Chapecó com meus pais. Morei aqui uns 2 anos e voltei para o Rio Grande do Sul. Né, eu nunca tinha morado com meu pai, minha mãe era separada, né? Eu quis viver essa experiência de morar com ele. Fiquei lá mais uns 3 anos, casei e voltei para Chapecó. Né? O curioso é que nesse tempo eu sempre tive contato com vendas. Desde novo, eu lembro que com 9 anos, uma tia minha tinha uma mercearia de vender bala, doce, essas coisas, e eu pedi para trabalhar lá, né, que eu vendia para ela por R$5 por mês. R$5 por mês? Eu levava... nós lá. Só que nós por semana, mas era mais rico. Eu levava tudo em doce, né, não levava os R$5, né? Mas isso que é legal, cara, né? Exato, então era R$5 de doce naquela época, dava uns 2 salgadinhos, bala, e tudo. Tá aí o problema de comer todas as balas hoje. É daí que vem o negócio. Tá aí, Sandra. Vai nos hotéis. É um trauma. Essa dos hotéis, vamos finalizar. Hoje eu conto essa experiência. Deixa boa. A gente volta aqui. E eu sempre me envolvi, eu sempre com esses negócios de vender e tal, porque eu sempre busquei querer sempre a minha independência desde cedo. Uma prima minha fazia uns desenhos para mim colorir, só que ao invés de eu colorir, eu vendia na escola. Olha só, gente. Oh, que legal, cara. Vendia por R$1, 50 centavos na escola, mas quando ela descobriu, ela cortou meu fornecimento. Foi cortado o fornecimento. Ela cortou mesmo. E sempre tive esse contato, né? Eu fui crescendo, sempre querendo vender algo, sempre tendo contato com clientes, seja de balcão, seja, né, vendendo assim por telefone, e sempre desenvolvendo e buscando minha independência. Eu lembro que com 15 anos, eu queria um tênis da Nike, eu queria, e a minha mãe foi comprar um tênis pra mim, só que ela só tinha um valor X, e o tênis era o dobro. Eu falei, pô, mãe, mas eu queria esse aqui. E aí ela, não, mas não dá, tem só esse. Poxa, isso aí não é o que o pessoal da escola vai achar bonito, né? Normal. E aí eu comprei o que ela poderia, né? E daí eu fiquei pensando, cara, mas quando que eu vou ter minha independência? Será que só com 18 anos que eu vou conseguir comprar minhas próprias coisas? E dali eu comecei a sentir a necessidade de trabalhar mesmo. Mas com 15 anos, como é que consegue trabalho, né? Bico, né? É difícil, é um bico. Então eu fui pros restaurantes, pizzaria. E eu sempre digo que foi o restaurante que me ensinou a vender. Que legal. Claro, comunicação com a galera, né? Comunicação. E assim, o engraçado é que o pessoal acha que o restaurante lucra na questão de alimento. Mas na verdade é com bebida. Olha só. Bebida, porque o alimento ali, enfim, às vezes vai tudo fora no final da noite, porque eles não podem reaproveitar. Então é bebida. Então ali eu via, sempre passava nas mesas e vendendo não só a pizza, né? Porque tu tem que vender a pizza. Tem uma vez o cara me ensinou, ó, quando você for oferecer a pizza, você não leva ela erguida, você tem que mostrar. Porque a pessoa, primeiro, ela come com os olhos. É verdade. Que legal essa tática, cara. E aí eu comecei a vender. Eu voltava com as bandejas vazias sempre. E aí eu comecei a já oferecer uma água. Entendeu? Quer mais um refrigerante? Ah, não, já tô finalizando a noite. Uma água, então, pra tirar o doce da goela. Entendeu? Aí eu comecei a vender. Aí de passar a pizza, eu fui pra garçom. Entendeu? E aí, garçom é níveis. Tem níveis. Tem níveis, né? O nível máximo é quando você vai pra cozinha. E daí, é engraçado. O garçom tá na peleia ainda, mas já é um nível acima, né? Aí quando você pega experiência, você vai pra cozinha, que daí você só monta lá, né, as pizzas e tal, e despacha, não se estressa, não é o cara que limpa também, quem limpa é o pessoal, a garçom, quem passa. Legal, sabia dessa escala, assim. Tem uma escala, engraçado. Hierarquia, né? E dali, muito novo, já tava com 16, eu tive a oportunidade de ser chefe de salão. Ser chefe de salão, quando você vai delegando, pessoal, ó, você atende mesa tal, fica de olho, né? Tem mesa tal, e você vai vendendo. Então, desde sempre ali eu tive um contato com o público, né? Falar com o pessoal, vender aquele produto ali. Depois, enfim, passei para outros restaurantes também. Então, eu sempre falo que dali é a minha base de vender.
Ali o contato. Ali foi onde eu aprendi a falar, porque eu era muito travado. Às vezes ainda dou uma travadinha, mas era muito travado. Sabe, na minha primeira noite, eu não conseguia abrir o braço, porque eu levava a pizza aqui, travava aqui, e não conseguia nem falar. Nervoso de derrubar aquilo no meio do salão, derrubar na frente dos outros. É a diversão do novato, né, cara? E daí? E aí depois eu fui me soltando, falando com o cliente, ganhava uma gorjetinha ali, uma aqui. Não adianta, né? O pagamento, a grana transforma. A gente fala, né? Tudo motiva. Mas o dinheiro é o que realmente. Imaginar, quando você seja um herdeirão, caso contrário, você tá trabalhando por dinheiro, né? Exato. E quando eu descobri que você falar com o cliente me gerava uma gorjeta, além do que eu ganhava na noite, aí, nossa, que legal, cara. Se os caras me pedissem uma pizza de salmão, eu dava um jeito de fazer. Dava um jeito de pedir, ia, sei lá, atrás, entendeu? Porque daí eu conquistava os clientes. Que legal, cara. Então, esse foi o começo da venda. Foi o começo da venda. Ótimo. Então, agora temos o começo da venda do garçom. Começou com o garçom. Exatamente. Com 16 anos. E vamos passar a bola para... O Arley. O Arley. Como é que tudo começou e quem é você? O Arley nasceu no pai rico, Então, para você pronunciar, vai repetir aí. Varley. Então, Yarley. Como é o meu? Quem tem esse nome assim sabe como é que é, né? Verdade. Então, basicamente, eu nasci em Suzano, São Paulo, mas não morei lá. Acaba que eu rodei esse Brasil aí em Rio de Janeiro, São Paulo. A minha história é que meu pai ele foi por muito tempo gerente das lojas 100. Então, acaba por ser gerente, a gente tinha muita questão de transferência. Sim. Então, ele comandava essa loja, daqui a pouco ia para outra loja. Então, para quem não sabe, a loja 100 é um grupo muito grande ali no Sudeste. Hoje, eles devem estar com mais ou menos 340 lojas, eu imagino, né? E aí, ele começou nisso. Então, a gente acabou desde criança tendo essa rotina. Então a gente foi treinado com questão de venda assim. Então ele vendia tanto, ele passava tanto pra gente assim que ele transformou a menor loja deles, que era em Queimados, Rio de Janeiro, competindo com a maior loja deles que ficava em Angra dos Reis. Caramba! Então, por treinamento. Então acabou que desde criança, nós somos em 6, então acaba eu de diferença pro meu irmão mais velho, deve dar aí uns 15 anos. Então, quando meu irmão, em tese, estava se preparando para o mercado assim, de trabalho, a gente estava crescendo. Então, acabou que nesse período, do meu irmão mais velho, do segundo e da outra, a gente ia pegando as coisas de venda. Então, acabou que a gente nunca foi para o mercado de venda, de trabalho despreparado. Eu lembro que com 10, 11 anos, meu pai já fazia teste de entrevista com a gente. Sério, cara? Então, como é que era isso? Então, ele sentava na mesa e falava assim, então vamos começar a entrevista, né? Você falou assim, a pergunta mais clássica, como ele contratava, então, a mais clássica, me fala um pouco sobre você. E você falava, não, então agora vamos ajustar. Agora vamos ajustar isso aqui. Ele falou, agora você fala assim. E dentro disso eu tinha técnicas. Quando o entrevistador ele for para frente, você espera um pouco, você vai para frente junto. Que aí você tá mostrando que você tá interessado e tá no mesmo nível. E quando ele começar a vir para trás, aqui você espera um pouco, você vem para trás e relaxa também. Então ele ensinava a gente ali 11, 12 anos. Se eu não me engano, acho que nenhum dos meus irmãos até hoje reprovou em entrevista de emprego. Talvez passou e não quis mais reprovado, que eu me lembro das que eu fiz também não, e meus irmãos também não, porque dentro de casa a gente já tinha um treinamento desse sentido. Que massa! Como se comportar, como cumprimentar. Por exemplo, se você tem vergonha, como é que eu vou olhar nos olhos de alguém? Você quer virar e falar, não, olha no olho. Se você não consegue olhar no olho, ele falava, olha aqui nesse ponto da testa. Se você focar ali, quem tá te olhando vai parecer que você tá olhando nos olhos dela. Então, necessariamente, você pode ter medo, mas olha ali que você... Então, acabava... Então, desde pequeno, a gente teve isso. Assim, treinamento. Aí, meu primeiro emprego foi... Aos 15 anos, eu entrei numa gráfica. Então, eu fazia arte lá, assim, pra gráfica e também vendia. Então, ali já começou a questão de uma venda técnica. Então, acabava que a gente tinha treinamento. Como dar um treinamento para alguém? Meu pai já tinha vários treinamentos prontos. Então, como ele fala inglês, então ele tem vários treinamentos em inglês, o melhor vendedor do mundo. Então, ele passava aqueles treinamentos junto com o inglês e mostrava técnicas daquilo, então sempre foi indo assim. Aí acabou que nessa gráfica, eu mudei, eu lembro que aos 17 anos, eu entrei no emprego junto com ele, que era o Consórcio Unifisa, que era o nome. Só que eu tinha 17 anos e não podia ser contratado, porque tinha que ter 18. Ele falou, e aí, o que você quer fazer? Eu falei, eu vou ficar aqui dentro sem receber nada, não recebia, mas eu ia pela experiência. Então, quando a gente lidava com consórcio, eu cheguei ali a atender pessoas, acho que hoje
Eu acho que vocês compram da Megatron, cabos, se eu não me engano. Eu conheci o dono da Megatron. Que legal. Eu cheguei a negociar com ele, não fechei, mas eu negociei com ele 10 milhões de reais. Isso em 2017. Que massa, Marley. Isso porque eu tava lá dentro. Eu falava, não, eu não ganho nada. Eu falava, mas por que você tá aqui? Não, eu tô pegando experiência. A empresa não podia me contratar. Eu ia pra escola, então, como eu estudava, eu tinha cartãozinho de escola, então pagava mais barato, e essa empresa ficava a 10 minutos da escola. Então eu ia de manhã, lembra que eu acordava, entrava às 7 horas, 5h50, acordava e pegava um ônibus, ia, ficava o dia inteiro lá, 6 horas acabava, ia pra escola, saía 11 horas da escola, pegava o ônibus 11h30 para chegar meia-noite em casa. Olha só. E no outro dia, 5h50 da manhã de novo. Sem ganhar nada. E trabalhava de terno e gravata, porque era consórcio. Então, ia pra escola de terno e gravata, tudo. Que engraçado. Aí a pessoa falava, ó o pastor, ó o pastor. Que ia de sapato, de coisa, ó o pastor vindo aí. O pastor tá indo ganhar dinheiro. Porque aí fazia aí, e sem ganhar nada. Mas assim, ó, eu negociei com donos fábrica de papelão, hoje é em Balatec, tem lá em São Paulo, o dono, eu conheci o dono da Megatron, então eu cheguei a pessoas que talvez não estando lá, não conhecia. Não conheceria. Não pegaria o jeito, assim, então eu consegui enfrentar eles, assim, de igual para igual devido a isso. Então eu com 17, 18 anos, eu pegava gente aí milionário. Então, aí eu comecei a treinar sem ganhar nada. Aí do consórcio, eu entrei na venda mesmo, quando eu fiz 18. Aí eu entrei para outro ramo, que foi a venda do consignado, né? Sim. Aí também uma venda técnica, aí com a bagagem de trás e sempre com conselhos, assim, do meu pai, de treinamento, de tudo mais. Uma então, família de vendedores, né? Basicamente isso. Que legal, que legal, né? Arley. Isso faz a diferença, né? Quando você tem um contato mais cedo com a venda, né? Uhum. Porque você começa a ver que ali realmente é uma porta que se abre. E lógico, a gente sempre fala, tem um lugarzinho para cada pessoa, né? Não é todo mundo que vai ser vendedor, não é todo mundo que vai ser RH, não é todo mundo que vai ser psicólogo. Cada um tem o seu lugarzinho no mundo, né? E quanto antes você, que tem um lugarzinho de vendas, se conectar com vendas, antes você realmente consegue mudar a tua vida, E né? até um ponto também, vendas, para falar, mas tem que ter dom. Eu era tímido, eu também. Acaba que era treinamento, era treinar, às vezes, assim, fala tal coisa. Eu lembro que os testes de entrevista era difícil, porque a pior pergunta de uma entrevista é fale sobre você mesmo. É verdade. As pessoas não sabem falar. E aí meu pai fala, não, então fala dessa forma. E aí você começa Como é que ele a estudar. Então? Ele instruía, fala, então vamos mudar agora, assim, fale sobre você. Aí fala assim, ó, aí ele tinha ele tinha sempre uma frase. Então começa assim, falar sobre mim mesmo é muito difícil, né? Normalmente é muito mais fácil falar sobre um famoso, sobre alguém que eu sigo. E aí você começava a mudar o foco. Então, mas agora sobre mim. Eu sou Arley Guimarães, tenho 21 anos, nasci em Suzano, São Paulo. A minha vida é assim. E ele ia tratando. Aí, por exemplo, se você estava numa empresa, ia para outra, ele falava assim, por que você quer trabalhar com a gente, sendo que você trabalha ali? É outra pergunta que as pessoas não passam também. Aí ele falava assim, sabe, Rolison, na vida tudo é um ciclo. Ele falava assim, então acaba que tem um ciclo que você começa uma coisa e tem um ciclo que termina. Então, da minha parte, eu vejo que nesse ciclo aqui ele se encerrou, não por nada. Ele sempre tinha um caminho para explicar. Então, quando você ia para a entrevista, você estava pronto. Porque as perguntas que ele fazia caía, por exemplo, por que você quer trabalhar aqui? Ele falava, leia sobre a empresa. É verdade. Cara, isso é o... No dia que eu vim fazer entrevista aqui, eu tinha lido sobre a Isolar. A Rod não chegou a perguntar, mas eu tinha lido a história da Isolar, eu tinha entendido um pouco das conversas que eu tinha com o Mano, então eu já tinha um preparo assim, por que você quer vir para Chapecó? Então, se ela perguntasse, eu já tinha treinado isso. Sim. Então, a gente já estava meio que preparado, sabe? A gente sempre pergunta, né? Somente quando você realmente já conhece a pessoa. No teu caso, a gente já te conhecia e tal, né? Quem que fez sua entrevista? A Joyce. A Joyce. E ela te perguntou essas coisas ou não? Ou nem lembra? Não, o Paulo nem lembra das coisas. Eu não. O Paulo lembra alguma coisa, né, Paulo? Foi na época que eu vim do Rio Grande do Sul pra cá. Aí o João tava aqui, ele me indicou, né? A gente conhece o João... João tava aqui agora. O João, a gente conhece uns 8 anos. Estava na semana passada, o João, né? Semana passada. Quinta-feira passada. Quinta-feira passada, o João... Ele tava aqui hoje trabalhando. Entendi. E aí a gente conhece uns 8 anos já. Ele falou, você tá vindo pra cá? Eu falei, tô indo. Já tem emprego? Eu falei, não tem nada. Tá indo com a cara e a coragem. Ele falou, não, então passa aqui na empresa que eu trabalho, te arrumar uma entrevista. Eu falei, então tá bom. E aí no dia eu saí pra entregar uns currículos, né? E eu me lembrei de passar aqui, eu nem ia passar. E eu lembrei, cheguei aqui, aí eu peguei a Joyce meio na corrida, ela tava meio subindo, descendo, não sei, e vamos conversar ali.
Então você é amigo do João. Foi amigo do João. Já trabalhou com venda? Foi, já tem experiência com venda. Então tá bom. E você conhece de cerca? Foi aqui, como assim cerca? Não, cerca elétrica e tal. Então é pra aprender, né? Não, então tá bom, então. O RH vai te mandar uns questionários. Acho que por causa da indicação foi fácil. Mais simples, né? E tu vê assim, né? Como realmente a indicação muda o jogo. Muda. E aí vem um ponto que vamos anotar. Isso daí é a indicação na venda, né? Que eu acho que hoje é uma oportunidade que a gente precisa trabalhar melhor. Porque pensa assim, para uma entrevista de emprego, tanto o Arley quanto você, né? Que vieram por indicação. Sim. Óbvio que indicação ela te leva até um lugar, mas ela não te mantém naquele lugar, né? É você o teu valor. Você está aqui hoje porque realmente mostrou que é capacitado e que tem capacidade de continuar, né? Mas olha, se tu já muda o jogo, né? Porque você realmente tem coisas que tu perguntaria que nem pergunta. Pra empresa é como se você fosse arrumar um atalho, né? Você arrumou um atalho. Cara, vem da indicação de uma pessoa igual o João, cara, já é outro mundo. O Arley já vem de referências boas. Então, assim, pro patrão, seria maravilhoso que todo mundo viesse na indicação, apesar que nem toda indicação dá certo também. A galera tem um pouco de pé atrás, né? Tem medo de indicar. Vou indicar e vai dar problema. Cara, mas é que hoje a gente sabe, nisso, baseado nisso, a pessoa indica, realmente, o cara tá dizendo, cara, essa pessoa realmente é boa, né? E daí, meu povo, assim, então vocês falaram um pouquinho sobre como vocês começaram em vendas, mas óbvio, quantos anos tem hoje, João? 25. 22. Meu Deus do céu. Não podemos ser pai e mãe. Rapaz, não, hoje, conversando com a mãe dela na chácara, a mãe dele tem a minha idade. Então esse piá poderia ser meu filho, na verdade. Não, esse eu pensei, fazendo as contas. Eu acordaria. Que é esse, hein? Eu fazendo as contas, acho que 90% da empresa pode ser um filho nosso já. Meu Jesus. Estamos velho mesmo, cara. Você tá ficando velho mesmo. Mas olha que legal, vocês vieram de uma experiência de vendas e vamos pensar o seguinte, nenhum conhecia cerca, né, cara? Claro que isso não é um problema, porque eu também não conhecia quando eu acabei de virar um vendedor de cerca elétrica. Vamos começar pelo Arley. Arley, sua experiência de entrar num mercado tão diferente. Como que o vendedor se posiciona? Porque pode ser cerca, pode ser um carro, pode ser qualquer mercado, né? Como que você chegou e como que você se posicionou para você entender o negócio? Acaba que a venda em si, né? Então, devido a essa história que eu contei, a gente era treinado antes. Então, a gente fala assim, meu pai sempre falava. Ele tem uma história que é até engraçada, né? Que ele fala assim, que quando ele conheceu minha mãe, ele estava assim, na área da igreja, ele estava num baile e tal. Ele veio e falou, nossa, olha que morena bonita. Aí ele foi lá, você quer dançar comigo? Aí ele fala que ela riu, não quero. Aí ele foi embora. Falei, não, mas não vou desistir. Vou lá de novo. Aí ele falou, você quer dançar comigo? E ela falou de novo. Falou 3 vezes não. Aí ele falou assim, o que eu vou fazer? Ele falou, na próxima eu já sei. Eu vou comprar um house, vou oferecer um house pra ela. Aí ele voltou. Ela falou, não quero dançar. Eu falei, não, só vim aqui te dar um house. Você quer? Aí ele foi e deu um house pra ela. E ela sorriu e aí eles se conheceram. Olha assim. Então acaba que a venda, o relacionamento, ela é... A venda em tudo, não é assim, porque eu vendo uma coisa que eu sou vendedor. Ela começa antes. Por exemplo, assim, para que alguém me indicasse, eu tive que vender para ele que era uma boa pessoa para aquilo. Então, em tese, para um relacionamento eu tive que vender para aquela pessoa também que era uma boa pessoa para relacionar com ela. Então, acaba que a venda em si, ela é tudo que você faz, é relacionamento. Então, como a gente já tinha esse caminho, a gente sabe que a venda, ela tem um caminho. Então, a gente sempre treinava assim, qual que é os 5 passos da venda? Então, mesmo que é um produto novo, toda venda, ela vai ter uma abordagem, uma sondagem, você vai fazer uma oferta, você vai negociar, vai vir objeção e fechamento. Então, a gente sempre em casa tinha essa ideia. Então, acaba que, embora você muda o produto, que não é fácil, você começar um produto novo, você sai do zero e tem que entender a ideia, você tem que entender o termo técnico do produto. Embora... Se você entender o termo da venda, você vai entender, você vai encaixar no técnico daquele produto. É mais fácil. É mais fácil quando você domina a venda. Quando você entende pelo menos o que é venda. Eu vou vender um carro. Cara, não tenho experiência com vender carro, mas eu já vendi cerca. Então já vendi dinheiro, já vendi empréstimo pelo telefone. Já vendeu seu consórcio? Já vendi consórcio. Então, tipo assim, você tem noção de vender uma coisa que as pessoas falam que não presta? Consórcio. Cara, mas consórcio é mentira. Vendedor de consórcio, cara. Consórcio Eu acho legal quem tem paciência de esperar o consórcio. Eu queria ter isso, sabe? Eu sei que é uma coisa, tipo, a gente tava fazendo... Um baita negócio. Pra casa lá. Qual que é a primeira frase do consórcio? Demora demais.
Demora demais. Tem um parênteses, só que logo que eu fiz 18 anos, eu fui fazer um consórcio numa casa. Qual consórcio numa casa? Quero escutar Eu fiz o consórcio, foi na Lojas Colombo. Eu entrei pra comprar, acho que era uma cama e me saí com o consórcio. O cara é bom, o cara vendeu. Eu vejo direito de consórcio, as pessoas que... Eu caio no consórcio. Mas não aconteceu a venda. Exatamente isso, quando eu vi esse consórcio, entendeu? Aí eu saí de lá, cheguei em casa, falei, meu Deus... O que eu fiz? Eu voltei na loja e despisca. Pra você ver, um produto... Lei do consumidor, 7 dias. Só se o consórcio entra naquela questão de que é um investimento e a pessoa tem 7 dias, né? Aí não lembro como é que foi lá, que pôde, eu só tive que pagar uma taxa, uma coisa assim. Pagar... Mas eu cheguei em casa e falei, meu Deus, mas que eu fiz? Um consórcio? Pra quê? Um negócio pra contemplar em 10 anos. Que é um produto que dá uma base de venda pro cara também absurda. Porque quanto maior é a objeção, maior é o seu preparo. Essa que é a verdade. Pô, vender um produto. Vamos pensar, vender uma Ferrari. O cara que vem comprar uma Ferrari já comprou a Ferrari. Tá na lista de espera, né? Exatamente. Então, assim, claro que não desmerecendo o vendedor de Ferrari. Sim. Porque o cara chegar nesse nível de Ferrari, nem começou a vender Falcão, com certeza, né? Então, assim, mas é mais fácil. Tem produtos que se vendem automático. E o cara que se desenvolve numa área tão difícil, que nós vimos para nossa área, que não é uma área fácil também. Então a experiência vale tudo, né, Warlen? Eu tinha 17 anos, né? Então, como é que eu vou... Por às vezes vou ligar para um cara, dono de indústria, você pensa, né? Aí a frase é do meu pai que vinha, né? Acaba que uma frase não tão boa para se lembrar, e fala assim: não, mas esse cara também vai no banheiro. Sabe que o meu chefe também falava isso? Ele tem diarreia. Então, cara, ele é gente como a gente. Vai lá, liga pra ele, às vezes se tremendo, porque que eu vou falar com o cara, e às vezes não entendia totalmente o produto. Aí o que eu fiz? Eu li o contrato. Eu descobri que pra eu ser bom, eu tinha que ler o contrato. Tem que dominar o produto. Eu peguei o contrato inteiro do consórcio, é gigante, e li o contrato. Então eu sabia, não tecnicamente do produto, mas eu sabia das bases que estavam no contrato. O que vai redigir um contrato, uma coisa, uma assinatura, é o contrato. Mais tal coisa. Eu lembrava do contrato. Por exemplo, mas se eu fizer isso, eu não sabia muito bem, mas tem que ser, por exemplo, eu quero, vou dar um exemplo, eu quero ter um bem aqui e eu quero alienar um outro bem para que eu seja contemplado. Aí pela lei do consórcio, hoje deve ter mudado, mas você tinha que alienar um bem que era 150% maior do que aquele que você seria contemplado. Então, se eu tenho um bem de 100 mil, você tinha que alienar um bem de 250 mil. Eu sabia porque eu li o contrato. Mas ninguém tinha me falado pra mim. Mas eu tinha lido o contrato. Você dedicou e estudou de verdade. Eu sabia. Você dominou o teu negócio. E tremendo de medo, mas... O medo faz parte, cara. Mas no início, né? No início. Depois você vai criando músculo, realmente, né? Eu lembro, já contei isso pra vocês, né? Que eu cheguei a desligar a ligação e depois liguei com vergonha, dizendo, pô, cara, caiu a ligação. Caiu nada. Quantas vezes? Não, tem outra história. Aí, essas histórias que são legais, porque tudo meu pai contava a experiência dele. Ele falou essa aí de você falar assim, eu tentei ligar e caiu com a postal, você nem ligou. Nem tem como. Hoje em dia, você sabe, o cara falou, eu sei que você não ligou, porque o pai falou que ele trabalhava numa empresa lá que era uma contabilidade, e contabilidade tem que pagar de cliente tal data. Aí ele tinha que ir no banco. Aí a mulher falou assim, o cara da contabilidade falou assim, o chefe dele, você vai no banco, o cara comprou uma bike pra ele, só fazer isso, você vai no banco, como o banco vai fechar, você pega esse malote, entrega pro caixa, vai no outro banco, que se você ficar lá, vai fechar, não vai dar tempo, paga no outro banco, depois você volta, como o banco tá fechado, você pega só a questão do recibo. Ele falou, saí de lá, ele falou, morrendo de medo, porque não dá certo, isso é impossível, não dá. Aí ele falou que pegou a bike, entrou nisso e ficou nesse banco. Pagou as contas, na hora que foi pro outro banco tava fechado. Na hora que ele voltou pra falar com o chefe falou, e o que deu? Eu tentei fazer isso que você falou e não consegui. Aí o chefe falou, tá vendo? Aí xingou a mulher do caixa, agora tem que pagar a multa. Mas não, ele não fez. Porque na cabeça dele não se fazia isso. É possível. Como é que a caixa vai segurar um malote que nem conhece? Eu vou. Isso. Não, mas o cara não falou pra entender, falou que era pra fazer. Aí isso ele também trazia coisa pra gente. Ele falou, eu sei que vai ter coisa que você vai falar que não deu certo. Ele sempre foi muito incisivo. Tudo a gente tinha que dar uma explicação assim, mas tal coisa. Ele falou, mas isso aqui não bate com isso. E tinha coisa que a gente inventava. A gente tava mentindo mesmo, é verdade. Mas na hora de explicar não conseguia, porque era mentira. É mentira. E aí ele falou, eu sei porque eu já fiz isso. Eu já falei também que eu fiz. E aquele cliente lá, tal coisa, não, já liguei pra ele e deu caixa postal, ele não me atendeu.
cara nem ligou. Não ligou. É então, isso aí. tem essa questão, né? É igual tá no corte, né? Tá chegando. Não, cara, tá chegando aí. Acabou de sair. Né? E tu, como é que foi, menino? Puxando um pouco a brasa pra nossa empresa, cara, quando eu cheguei, eu me admirei, porque eu cheguei sem ter conhecimentos, não, zero, mas, tipo, não é zero, menos zero, entendeu? Sobre cerca elétrica. Olha, uma vez na vida eu vi um fiozinho lá, que achou que era choque. Que eu achei que era choque. Na verdade, era choque porque eu tomei choque. Mas, tipo assim, eu achei que era só um fio desencapado. Tipo, que isso era um negócio zero. Então, quando eu cheguei aqui, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Porque, primeiro, todas as minhas experiências com venda foram frente a frente. Né? Balcão, frente a frente, assim. Então, por telefone, ter que ligar pra alguém, sabe? Eu ligava, mas era assim, tipo, com pessoas que eu já conhecia. Né? Não era que nós fazemos aqui. Eu cheguei, toda aquela preparação, curso. Aí eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, cara, como é que eu vou aprender sobre isso? Porque a experiência que eu tinha antiga, eu cheguei na empresa, o cara, ele só chegou, ó, aqui é fulano de tal coisa, e é isso aí, tá? Qualquer dúvida, tá aí. Aí eu, então tá, né? Eu falei, tem um catálogo da empresa? Ah, tem ali, ó. Tinha um armário. Sabe, biblioteca tem aqueles espacinhos que é só livro bagaçado, antigo. Era uma empresa de ferragem, né? De autopeça. De autopeça. Então eu falei, cara, não, os catálogos engraxados, tudo. Eu falei, nossa, cara, não. Aí eu fui atrás. Aprendeu na osmose. Fui aprendendo com os próprios clientes, engraçado que eles ensinavam a gente. Sabe, o cliente, eu quero uma aranha do Cardan. Aranha, aranha pra mim é o bicho, né? Aí ele, não. Cara, tá tudo limpo. É a peça assim, assada, ó, ela vai desse jeito lá, ela encaixa assim. Aí eu fui aprendendo. Passei 1 ano e pouco nessa empresa, já aprendi muita coisa lá. Claro que esse ramo de autopeça é muito extenso, né? Mas foi algo assim que me jogou no escuro. Sim. E eu entrei nessa empresa com 17 para 18. Não tinha né? experiência profissional mesmo, era pouca, sabe? É só os meus bicos que eu fazia. E quando eu cheguei aqui, apavorado, que imagina, ter que aprender a vender outro negócio, né? E com um produto que não tinha nada de conhecimento, aí o curso fez total diferença. Sim. Curso de cerca? O curso de cerca. Sabe, fez total a parte técnica do produto, né? A aplicação do produto. Exatamente. Quem me dera que eu tivesse começado lá atrás e tivessem me entregado um curso. Exatamente. Bom, até eu entender esse negócio da cerca e... Linha viva e... isso tudo, sabe? Eu queria desistir. Lembra? Eu cheguei a comentar que eu mandei um currículo lá pro Beto. Acabou. Ele falou pra mim. O Alberto, o mecânico do Beto, meu tio. É sério. Porque eu queria desistir, porque eu não estava entendendo aquilo. Só que quando eu peguei, desmembrei aquele curso, sabe? Entendi o que era cerca elétrica e aonde aquilo podia me levar, e depois o mercado que existe? O mercado que tinha por trás daquilo, que não era só os produtinhos, é tudo. Entendeu? Sim. Hoje eu sei fazer cerca, não como. Não, mas claro, mas tá indo bem. Né? Obrigado, cara. O papai cordeiro. Mas eu aprendi a fazer, entendeu? Isso me abriu um mercado. Né? Uma coisa é a gente falar pro cliente, vai lá e faz a catraca, coloca a cobrinha igual o cordeiro faz. Uma coisa você não fazer, né? Não é brabo, né, cara? Nossa, eu tô aqui, vou fazer 2 anos aqui, foi um pouco antes do Forpack que eu aprendi a botar a catraca castanha. É isso aí. Entendeu? É tempo. E depois toda aquela dimensão de vendas, curso, treinamento, isso eu nunca tive. Eu só tinha aquelas noções básicas que eu fui aprendendo na vida. Entendeu? Então, é um desafio gigante você chegar num lugar onde você não conhece, mudar totalmente o ramo, a área. O ramo, tudo. Mas o que me apegou muito foi que um dia eu cheguei em casa, quando eu vim pra cá, vim com a minha esposa, e eu arrumei um aluguelzinho baratinho em Chapecó, né? Baratinho, aluguelzinho. Chapecó é brabo. Bom, os primeiros 3 meses aqui eu vivia só com o vale refeição. Né? Que é o valezinho refeição aqui, porque a minha esposa estava desempregada e o meu dinheiro dava só pro aluguel. Meu Deus do céu. Louca. Dava só pro aluguel. E aí o valezinho refeição que sobrava. Também tinha o valezinho gasolina. Entendeu? Então, assim. A importância desses negócios, né? Era o que dava. É engraçado, né? Que é salário, mas a gente. Parece que não conta como salário, vem como adicional mesmo, né? Nossa, sabe?
hoje eu conto, assim, eu fico pensando, rapaz... Como que eu dava conta? Exato. Claro que, como cristão, sempre muito temente a Deus e pensando, não, Deus vai mudar a situação, porque não é possível que eu estava bem numa cidade, me trouxe para cá para passar por isso. Passar necessidade. Né? E aí eu cheguei em casa e nessa noite, a minha esposa tava chorando, né? Já fazia perto de eu fechar aqui a minha experiência. 3 meses, né? E ela tava chorando e aconteceu, caiu, né? Bateu a cabeça. E... Ai, gente. Não, vamos quebrar o clima. Vamos quebrar o clima. Vou começar a chorar aqui. Corta a cabeça. Não tinha mais de cabeça. Não, tinha mais de cabeça. E ela tava chorando e tinha um peso maior em mim, porque o nosso relacionamento foi muito assim, de repente. A gente se conheceu, questão de 2 meses começamos a namorar, e 3 meses eu trouxe ela pra morar junto. Caramba. E ela, tipo, é de Goiânia. Conheci ela no Rio Grande do Sul e trouxe ela pra Santa Catarina. Meu Deus do céu, que triângulo. Estadual, né? Não tem nada a ver com nada. E ela chorando, ela falou, assim não tem como viver. Sabe, como é que a gente aceitou fazer isso? E ela tinha um emprego dela, trabalhava na van, mas ganhava super bem lá. E ela falou assim, assim não tem como viver. Não tem como. A gente tem que pensar, voltar para trás, ver o que a gente pode fazer. E aquilo acabou comigo. Porque eu assumi uma responsabilidade com ela. Mas é bom que você sentiu o peso da conversa. Tem muito homem que não sente isso. Então você foi macho naquela hora, cara. E ali eu pensei, ou eu saio, mas se eu sair, vou ter que começar do zero de novo, né? E o tempo. Porque pela indicação eu consegui aqui questão de 1 semana. Né? E o tempo de conseguir outro trabalho. Quem me garante? E eu falei, não, eu vou ter que botar a cara. E eu lembro da reunião que nós tivemos, né, na antiga sala de seu Juarez ali, que você me corrigiu alguns pontos e falou exatamente que um dia eu ia chegar em casa e ia falar, mulher, não quero te ouvir hoje porque eu liguei para centenas de pessoas. E chegou esse dia. Esse tempo, ela chegou falando, ó, silêncio um pouquinho, porque eu liguei para tantas pessoas, hoje não aguento mais. Que engraçado isso, porque eu não sei se você sente isso. Eu não tenho. Eu me dói aqui. Porque às vezes eu penso, vou contar alguma coisa para o Zé. Quando a gente tem treinamento, hoje eu não fico mais falando tanto com o cliente, né? Às vezes tem um treinamento, uma coisa, caramba, não vou falar nada, porque eu quero ficar quieto. Eu acho que foi isso que eu te falei, né? Que eu chegava em casa assim, ó, acabou. Te suga. A venda, ela tira energia. O vendedor que não sente isso, porque ele ainda não entendeu Ele não tá vendendo, ele tá sofrendo o pedido. Exatamente. A venda, ela é emoção e ela tira energia. Eu acho que assim, independente do produto, do ramo que você entrar, pode ser para vender consórcio. Olha, Arlen. O cara não baixou ele não, pai. Não rebaixando. É que assim, pelo nível de dificuldade. Sim. Se você tiver um porquê, tiver um motivo, cara, não interessa que vai trabalhar, irmão. Como você fala, se for vender um saco de merda. Cara, só me dá 1 quilo de merda, velho. Tem que ir pra cima. Eu senti a necessidade ali. Poxa, minha esposa, sabe, a gente recém-casado, chorando, vivendo com R$150. Você tá louco. Bicho. Aí não tem como mesmo. Não, eu senti a necessidade. Falei, vou ter que botar a cara. Deixando claro que tu não ganhasse 150, né, Paulo? É porque assistiram do João antes de ganhar bem. Coitado do vendedor, tô morrendo de fome. E daí, Paulo? É que o meu salário tava só o meu aluguel. Umas pontinhas. E ali eu senti necessidade. Então, acho que a venda é necessidade. É você dar a cara a tapa e encarar. Se você vir como vocês falam sempre, vir para receber o fixo, você não é vendedor. Não esquece. Entendeu? Você vai no máximo tirar um pedido de outro. Mas se você tem um porquê, tem uma necessidade, daí você derruba muro, derruba leão. É isso aí, irmão. Faz o que for necessário. E o meu porquê era minha esposa naquela época. Hoje a minha filha tá vindo aí. Tem mais um porquê, né? E a gente já conta o que aconteceu no hospital ontem. Pô, foi socorrer a esposa e foi socorrido, Arley. Que marmanjo é esse, cara? Eu achava que era coisa de vídeo só, cara. Não, gente, ele desmaiou. Não, Paulo. Caiu um pouco do crédito, né? E daí, cara? Passei mal lá, né, cara? Pô, começaram a fazer uns negócios com a minha mulher lá. Eu falei, não, bicho. Eu vou cair. Não, quando eu vi estrela, bateu um teto preto. Ô, moço, tô caindo aqui. E daí, Paulo? Então chegou, desafiou, vou trabalhar. Vou fazer acontecer. Comecei a entrar mais cedo. Não ter hora para sair.
Cara, E eu fui pra cima. Eu lembro também, eu guardo muitas palavras, sabe? Você me disse que não existe, acho que desafio que não resiste no trabalho dobrado. Existe dificuldade que resiste no trabalho dobrado. E eu gravei isso e eu comecei a entrar cedo, saía tarde, sabe que eu pensei, pelo menos a hora extra eu vou ganhar. Se a diferença vai vir de hora extra, pelo menos. E começou a vir um resultado. Sim, não tem. Em vendas não existe plantar e não colher. Começou a vir um resultado e dali pra cá, enfim. Tá, conta a experiência do pra mim, cara. O dia que tu recebeu uma salário, chegou em cá, pagou tudo, sobrou um monte. Vamos deixar um pouquinho. Vamos... Tá, beleza. E tu, Arley, como é que foi? Aí, beleza, você aprendeu de produto ali, como é que foi o teu crescimento? Você também, né? Começou ali, aí vai do zero, vai crescendo, crescendo. Como que você vê essa tua evolução e o que te motivou? Porque você também não precisava estar em Chapecó, né? O que faz você ficar aqui? O que te trouxe até aqui? O que te mantém vendendo? Acaba que a venda, ela muda vidas, né? Vamos dizer assim. É a única coisa que você não tem um teto. Hoje você vai ter alguns salários que pode ter um teto e a venda não, né? Porque no decorrer disso também, ali das vendas que eu tive antes de vir para cá, eu tive um negócio, eu abri uma empresa, né? Ali de. O que nós vamos falar? Abri uma. Quebramos com quantos anos já? Só com 19. Me livre. Tu já tinha quantos anos, Arley, que tu quebrou a primeira vez? A primeira vez mesmo, eu tinha acho que 17, 18. Então já estamos há tanto tempo. Aí depois eu quebrei de novo. Então, Então, foi uma nova plaquinha do Arley. Eu comecei com o ramo de design gráfico. Eu aprendi cartão de visita, sabia fazer banner. Então eu falei, vou empreender nesse ramo que dá dinheiro e tal. Mas você é jovem, você pensa, não, é só eu vender tanto que dá certo, você não tem noção nenhuma. Tem o pai e a mãe em casa, né? Aí você vai embora, aí falei, não, vendi tantos cartões e tal, você não tem administração. Não faz conta, né? Não faz conta nenhuma, acabou que depois, na hora... Porque eu tinha uma empresa que eu mandava os cartões, pagava mais barato e vendia pelo tal valor. Só que eu passava cartão de crédito para produzir o cartão, tinha que receber o dinheiro do cliente. Já imaginei. Para pagar o cartão. Chegou um certo dia que a fatura chegou e o dinheiro não tinha chegado. Não combinaram a frequência. Então, imagina que quem começou a empreender, que se não passou por isso, não tem noção, vai. Por favor, não faça isso. Mas chega e chegou. Aí foi onde eu conheci um empréstimo consignado. Eu tinha que pagar as contas, tinha que me virar. Aí, cliente é fornecedor. Falei, bota lá, empregos. Aí conheci, emprego lá, tinha lá, empréstimo consignado. Falei, o que é empréstimo consignado, né? Fui lá, trabalhava de segunda a sexta e tal. Falei, vou ver isso aí, comissão. E aí conheci o empréstimo consignado. Que é um mercadão, né? Mercadão. Agora, assim, eu tive a experiência de pegar a queda desse mercado. Então, a segunda vez que eu fali, eu peguei a queda, que foi um momento que a gente não prestou atenção e acabou. Então, por exemplo, nós fomos, mais 2 amigos, abrimos um baita escritório, investimos assim na casa de mais de 100 mil reais, foi lá em cima. E aí a gente tinha 20 funcionários e tal, só que depois o cara do banco falou, se vocês tivessem me dado uma ligação, eu falava, não investe nisso agora. Meu Deus. E acabou que a gente fechou. É normal, sempre depois que dá errado, sempre tem o Deus que sabia. É verdade. E não foi avisado. Isso aqui faz parte. Por que não me falou? Por que você não me falou quando me viu trabalhando? Aí eu sei. Então, da venda, eu sei do lado que é o lado de vender e o outro lado de estar. Que a gente tinha, assim, perto de vocês, né? Mas tinha uma folha de 25 mil. Sim. Nós tivemos folha de 25 mil. Então, você começou lá, por exemplo, você tá empolgado e começa o mercado, aí você vende um tanto, não, vai dar certo. E como a gente tinha investido muito, acabava que não tinha aquela começo, não tinha folha, não tinha caixa pra segurar um tempo sem vender. Aí você pensa, depois que você termina isso, você pensa, se eu fizesse assim, mas tem aquela coisa, às vezes experiência. Aí investimos, passou o primeiro mês, vendemos um valor lá que pagava 7, 8 mil e tinha que colocar mais 20. Aí tiramos mais 20 lá do que tinha lá e colocamos. Só que a obra atrás, assim, deu mais 200 mil, essa é a verdade. Sim. Aí atrás, aí chegamos lá, o primeiro mês, não, agora o próximo vai. Não vai. Próximo mês... Não vai, mais 30. Aí virou o ano, aí falou assim, não dá. Só que ali, aí você olha, tipo assim, eu tenho as fotos, você lembra, passa alimenta. Mas o que eu fiz, né? Você fala, o que eu fiz de errado?
Aí você começa a chorar e falar, e momentos de não ter dinheiro também, tipo assim, passei igual eu falei, não ter dinheiro, porque o que eu tinha, o que eu não tinha, colocou lá. Colocado lá, porque você tem um sonho, fala, não, isso aqui vai dar certo, a área, aí entra um ponto, nem sempre aquilo que você domina quer dizer que você vai ser vai dar dinheiro naquilo. Vai dar dinheiro. Que legal. Principalmente, às vezes, pro empreendedor. Às vezes você vai ter que saber, cara, eu domino isso aqui, mas se eu for sozinho, isso aqui vai. Tecnicamente. Eu era. É isso, sabe? Eu falei hoje de manhã com o pessoal, né? O Mito do Empreendedor. Eu falo pra todo mundo, gente, lê esse livro. Ah, Rod, não quero empreender. Lê esse livro, O Mito do Empreendedor. Porque ele fala exatamente disso. A gente domina numa empresa, a gente é um corpo. Então, você não percebe que você é uma mão fazendo e que tem uma outra aqui desse lado. Quando você empreende, você vai precisar das duas. E nem sempre você tá com essas duas prontas. Essa aqui, às vezes, vai ter que ser desenvolvida. E aí, se você tem dinheiro em caixa, amém. Se você não tem dinheiro em caixa, fio quebra, né? E nós já passamos por isso. Porque vamos pensar, nós aqui mesmo, né? O ano passado, a mudança do setor. Se a gente não tivesse recursos bancários, isso a gente tem que ficar falando, Deus, não, mas você precisa ir a banco para pegar, para manter, porque você sabe que é um ciclo, que no outro ciclo se renova. Mas se no ciclo não se renovasse, pronto, fechou. E se você não tem caixa, e se você não é grande, igual lá, não era grande, então os grandes nomes do mercado que a gente conhecia ficaram. Os grandes players mantiveram. Tinha banco, tinha caixa por trás, se não tinha caixa, tinha onde pegar. E aqueles que não tinha foram. Então aí acabou, então assim, aí depois que você acaba é o recomeço, rapaz, né? a dor da falência, ela é um negócio muito diferente. Sabe por quê? Porque eu acho que não abala só você. Porque assim, no nosso caso, né, quando a gente passou ali a pior fase da nossa vida, eu tava grávida. Deus! A Rafa tinha acabado de nascer, eu tinha movimentado o Rogério. Como eu tinha levado ela pro projeto, então assim, a dor dela era terrível, mas a minha era pior ainda. Eu tava namorando ali já com intenção de casar. Caraca. E você tem um montão de gente atrás, assim, nossa, vai dar certo, vamos tal. E minha irmã tava prestes a casar. Falei, não, vou ajudar a pagar o casamento e tal. E aí. É uma decepção grande. Uma falência, ela mata muita história, ela mata muito sonho. Não é só o teu, né, cara? Muito. E aí quando fica a coisa pra trás, dívida ainda assim. Tanto que até quando eu cheguei em Chapecó, eu tinha um processo atrás, lembra? Então, assim, com conta bloqueada, por exemplo. Então você acaba ali, mas aquele negócio às vezes vem por meses. Aí você fala, anos. E aí você fala, mas eu sempre vendi alguma coisa, então. Vou voltar a vender. Voltar a vender. A não ser recomeçar. Né? Então, chega no fundo. E aí é muito engraçado, porque como que eu vim parar em Chapecó, Porto Alegre primeiro. Num encontro que teve. Só que eu não ia vir no encontro. Você vê quando as coisas têm que acontecer pra encaixar, eu vim pro encontro, não comprei passagem de volta. Falei, quando eu vou voltar? Não sei, na hora que eu estiver lá, eu vejo se eu compro uma passagem. E foi exatamente isso. Chegou aqui lá, aí tava um amigo, nosso amigo, o Pastor Kelly, que nem tinha tanto contato, ele tava próximo do mano, falou, não tem ninguém que fala inglês, ajuda aí. Aí eu ajudei ele no dia. Que eu costumo fazer amizade quando eu não sei falar. Não sei nada em inglês e faço amizade com os caras que falam inglês. Então. É sanguíneo. Porque eu tinha um mundo, Paulo. Tipo isso, Exatamente. Faz isso, tal. Aí foi pronto. Aí eu ajudei, ele falou, como que você vai embora? Eu falei, ainda não tem passagem. Não, então fica à noite aí que você me ajuda lá que eu vou fazer Você falou? Se eu fazer um churrasco, e aí você vai embora como? Você não sabe? Então vamos pra Chapecó comigo, porque Chapecó você vai embora. Sanguíneo no extremo. E eu sempre, nunca fui de tempo ruim também. Eu falei, vamos. Então sempre aceitei. Se precisar trabalhar em outro estado, outra cidade, sempre fui. Então eu falei, então vamos pra Chapecó. De lá eu não sabia como ir embora, de lá eu vejo um ônibus. Aí vim pra Chapecó. Aí nesse caminho de Porto Alegre, Chapecó, a gente conversou da empresa. Aí falei da história que eu tinha. Fali, que eu vendia. Aí eu estava no ciclo da Pamela sair, ela estava saindo, se não me engano. Aí falou: tô precisando de vendedor, não sei se você tem interesse. Foi em janeiro, mas até lá a gente só conversou no caminho, vim aqui. Conheci a empresa pessoalmente, fiquei acho que 2 dias aqui. Depois fui embora de caminhão. Porque aqui o pessoal aqui o Simon, tinha caminhão que vai para São Paulo, aí falou, tem uma vaga, que aí eu falei, vou embora. Então, fui embora de caminhão sem pagar nada, cheguei lá em casa e pronto. Aí passou 2, 3 meses, aí a gente tem aquela coisa, tem que vender o que eu vou fazer, então vou continuar vendendo. Eu falei, mas e se eu tentar um produto novo? Aí lembrei,
Falei, cerca elétrica lá. Aí fui ver a questão do Instagram e tudo mais. Então, questão de energia solar também, que era um ótimo mercado. Aí mandei mensagem pra ele. Falei, tal data eu vou estar em Porto Alegre. Porque eu ia fazer um serviço com um amigo em Porto Alegre. Falei, aí se tiver vaga, eu saio de Porto Alegre, vou até Chapecó e faço a entrevista. E nunca pensei em tempo ruim, mas vamos ficar longe de casa. Assim, aí você tem aquela coisa de pai e mãe, mas falei, não, mas eu tenho que recomeçar. Eu tenho que recomeçar. E às vezes acaba que o sentido do fracasso que você sente, você pensa, vamos. Pra mim, parece que essa cidade não dá mais, porque parece que... Tu precisa sair. Volta. A lembrança de tudo que aconteceu, você passava em frente do local, e aí a pessoa que a gente faliu junto era amigo da mesma igreja, então teve um tempo que a gente brigou, mas antes de ir embora a gente já tinha se acertado, aí vem aquela lembrança, eu falei, vou vender. E aí vim aqui, fiz a entrevista, passei, eu lembro que foi que fez, isso foi numa quinta-feira, falou, como é que tá a questão de moradia? Eu falei, não... Eu falei pra Rod, não, já tá tudo certo, tava tudo certo. Depois então, daí depois eu falei, um dia que o Manuel falou, acho que o Wiley pode ficar aqui na empresa, tá? A gente tava fazendo obra, né? Eu falei, como assim? Isso que já tinha um lugar. Ela falou, não, mas tá tudo certo. Eu falei, não, sim, tá tudo certo pra já arrumei, mais nada, porque aí vem lá atrás na vida, eu aprendi, quando tem uma coisa, primeiro você fala que sabe, depois você aprende. Aí se eu falo que, não tem, aí vai se ela fala, não, já era, já tô aqui, tá tudo certo? Falou, tá, eu falei, não, tudo certo aqui. Aí, vou dar um jeito. Pra que dia que precisa? Ela falou, acho que tal data então você começaria. Eu falei, não, então tá bom, então vamos então, tá certo, acertamos, aí já saí daqui, falei, agora tem que arrumar lugar. Aí perguntei pro Josi, tem alguém que você conhece, algum local que eu posso ir? Aí começou isso, só que eu já sabia que eu ia vir pra cá. Aí começou o trajeto de, agora tem que ir pra casa, pegar minhas malas, fazer minhas malas e vambora. Cheguei lá, fiz minhas malas, voltei, e aí fiquei aqui trabalhando, fiz o treinamento também, não sabia nada de cerca, aí o começo é difícil, embora vender uma coisa, mas você tem a técnica do produto que não tem nada a ver, aquela coisa que não entra na cabeça, mas o que é uma castanha catraca, e vai esticar essa linha, e por que é 2 catracas aqui e não uma, e aí você vai, e a Rod sempre batendo assim, normalmente vai demorar 6 meses pra você vender, então. Só que eu ia casar há 4 meses. Eu não posso. Eu não tenho 6 meses. Eu não tenho 6 meses, porque eu vim pra cá também pra ajustar a questão de, eu vou casar e tal. Aí eu falei, eu vou casar, então eu tenho que tentar. E eu lembro que a primeira vez que eu bati 50 mil, eu lembro, eu vendi 58 mil no mês. Por causa de um pedido de 28 mil. Meu Deus. De um cliente que ele pagou no Pix. 50%. 50%, eu lembro que eu vendi 58 mil. Aí, para aquele salário que você recebia, sem comissão, ali mais baixo. Aí, no primeiro mês, 58 mil. Pix em dobro e tal. No mês que eu saí de férias pra casar, que eu saí dos dias pra casar, eu falei, pronto. Nunca mais tirei esse Pix em dobro, né? Acho que vou tirar. Isso aí. A campanha tem que começar e terminar. Mas sabe o que é? Eu acho que vendedor tem que ter essa sede por ganhar mais. E se a gente tem a possibilidade de fazer com que vocês ganhem mais e não vai impactar na margem, porque é a margem que mantém a negócio funcionando. Vendedor, né? Tem que ganhar dinheiro, irmão. Tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro. E o vendedor tem que querer. Porque às vezes, assim, a gente já mudou aqui a gente já trabalhou de 7 até que hora, de 10 às 8 da noite, a gente já mudou várias coisas aqui. Você e o Paulo sempre foram assim, o que nós propomos, vocês nunca disseram não. Esse é o que é muito legal. Só trabalhou de madrugada. Não, porque não tem gente pra atender, Chegou uma época, assim que eu casei, eu fiquei um tempo com o carro da empresa, depois teve época que eu vinha trabalhar, eu vinha a pé trabalhar. Cara, o Paulo dá 1 hora. Tinha época que eu saía daqui, eu tinha que sair 5h30, aí eu entrava mais cedo, tentava sair mais cedo, porque chegava lá numa parte do caminho, era tudo escuro, você não via mais nada pra andar. Ele foi morar no interior? Não, ele foi morar no interior. Não, pra frente da chácara. Dá 4, 5 km daqui, mas andando dava 1 hora. Isso aí. Então, às vezes, eu chegava de manhã aqui, eu já tinha andado 1 hora, e falava assim, mas por que isso? Descansar. Então, mas às vezes você tem que mudar. Fazer. Se tu quer, você faz. Eu lembro que eu chegava uns 10 minutinhos antes pra poder buscar ele lá. Às vezes, Pegava o carro e ia buscar ele lá. Mas uma coisa que não é. Mas uma coisa que nós não temos é dó de macho, né, cara? Isso aí eu falo pra galera. Porque eu também passei por isso. E isso eu acho que é muito legal. E vocês têm esse negócio de vocês de querer, sabe, de buscar. E é isso, cara. Só vai crescer se buscar além do normal, irmão. É aquilo que tu ganha de mão beijada, vai embora. Porque você não sabe produzir aquilo. E tu, Paulo, como é que foi o primeiro salário? Rapaz. Nunca ganhei tanto. Olha. Foi logo depois daqueles meses carniça, né? Que ficou difícil dinheiro e tal. Foi quando depois que eu botei a cara mesmo. Aí fechou os 6 meses, que deu a lógica.
Quando deu 6 meses... Só deixa eu explicar, galera, né? Que a gente tem uma rampagem, povo, né? Então a gente considera que a pessoa vem, aprende por um mês, no segundo e terceiro mês, vai colocar em prática aquilo de fato, e a venda, por ser uma venda mais técnica, e de um público que a gente não consegue chegar lá, não é uma empresa para eu fazer ativa, então a gente sabe que vai demorar mais uns 2 a 3 meses para que ele bata a meta de verdade. Já começou a vender, mas atingir a meta, né? Que é onde muda o salário, né? Muda de verdade. Muda. Então, tipo, na época a nossa meta era 65 mil, né? Do Júnior. E aí deu 6 meses, eu bati os 65. Aí eu lembro que teve uma campanha que, conforme tantas ligações, já dava uma porcentagem a mais. Aí eu já, opa. Lembra daquela de duzentão por semana? Essa daí. E ligar muito, hein, cara? Nós ganhamos, lembra? Acho que a mais desse mês, acho que R$800, que toda semana tinha um tipo de campanha diferente, era duzentão. Aí o Paulo falou, duzentão? A mais, vamos fazer. Ganhamos. E aí vamos fazer a cerca do pastor ainda, né? Ganharam mais? Ganhamos dinheiro. Ganhamos na cerca do pastor também, cara. Eu lembro que só de bonificação de ganhou 800 da semana, uns R$300 acho cada um da cerca do pastor aí, tudo mais. É isso aí. Eu sei que eu tirei um dinheiro. Assim, tem uma história curiosa, que nessa empresa que eu trabalhava de autopeças, eu almejava, eu fiz a proposta para mim não sair de lá um salário de 1.800 limpo, porque eu ganhava 1.800 na carteira e recebia 1.600 com desconto, às vezes 1.500. Então, né? Eu queria 1.800, eu falei, 1.800 eu fico. 1.800. Então, sonho de salário de 800. Olha só como era baixo o negócio. Era baixo. Olhando agora, Você vê, cara. E aí, bom, tanto é que eu aceitei entrar aqui, porque o base, quando eu entrei aqui, era 1.800. Eu falei, opa, é o que eu queria. Mas o vale vale alimentação, coisa. Eu só não contava que o aluguel era 1.800. Não, porque você não... Porque você não contou a história, que você veio com o dinheiro pra 3 meses, né? Só que quando descobriu os valores, só que eu peguei um acerto meu e da minha esposa, falei, ó, 3 meses, tá bom, né? Deu pra 1 mês e meio. Caraca. Bravo. Porque daí a gente teve uma dificuldade com a geladeira, que a gente comprou, deu errado. A gente vive de teimoso, né? Não, isso é verdade. Aí, tá. Batalhei, deu o primeiro saláriozão, falei, opa, é aqui mesmo? Vou ficar. E aí foi. Deu mais 2 meses, eu ultrapassei. Novembro, dezembro. Foi em novembro. Não vou falar o nome do cliente, mas foi aquela venda que a gente achou que era golpe, não posso. Não, isso foi em janeiro. Mas esse aí foi, acho que o maior número daquela vez, né? Depois eu, acho que foi novembro ou dezembro, eu bati meu primeiro 100 mil. Que legal, né, cara? Não, mas vendeu assim, eu lembro que na primeira semana ele vendeu 70 mil. Lembra? Porque foi esse cliente que a gente achou que... 40 mil na primeira semana, aí o outro cara vendeu 20 mil, só que esse cara não pagou os 20 mil. Então, em tese, ele se animou porque ele já tinha vendido 70, mas o cara dos 20 não tinha pago. E aí ele foi, deu 100 e... Olha aí, né? Ó, tipo, não contou aquele pedido lá. Exato. E aí eu tive meu primeiro 100 mil, nossa, aí... Bom, 100 mil no final do ano, entendeu? Aí tem o 10º. Aí eu falei, nossa, agora... Tô nadando dinheiro. Aí eu paguei as contas, tinha coisa atrasada que eu não dividei, sabe? Aí eu falei, ô louco, é isso aqui mesmo. Aí virou janeiro, mais 100 mil, fevereiro, mais 100 mil. Aí foi. Entendeu? Aí, tipo, parece que é um negócio que puxa. Quando você bate tipo, um 100 mil, por exemplo... Tu bateu aquela... Parece que vai puxando dali... E você experimentou que era bom. E eu falei hoje para as meninas ali, porque assim, você tem que encerrar, você tem que bater aquela base, por exemplo, você tem que romper barreiras, não adianta chegar aqui e vai bater 100 mil, que a gente também achava que chegar tanto mês 100 mil, mas não. Porque a gente não passa carteira para cliente. Você vai ver que no primeiro mês, assim, ó, a barreira dos 10 mil é uma eternidade, para que você não sai dos 10 mil. Aí você passa 3 meses ali, aí você passa 3 meses. Acho que nós passamos 3, 4 meses nos 31, 28, e não sai, né? E eu pagando você. A barreira do 80 mil, então, cara, até tu chegar no... Parece que quando você chega no 80 pro 100, vai. Mas até o 80... Aí você passa ali do 38 e chegou em 50. Aí parece que, nossa, não é fácil ainda, cara. Depois você fala, não, mas eu já fiz, cara. Eu já fiz 85, 100, 120. E eu falei pro Paulo esses dias, né? E a venda, ela oscila, né? Então, a partir do momento que você colocou, por exemplo, percebeu que a venda diminuiu, pode ter certeza que tem uma coisa que diminuiu. Prospecção. Exato. E quando você tá começando, por que tu vai, daqui a pouco, às vezes você percebe que voltou? Porque você parou de colocar água dentro do poço. Aí que entra o foco, né? É isso. Porque daí você tá ali vendendo, você tira o foco da prospecção.
Aí entra o que você fala em todo dia, organização, CRM, Uma hora, eu digo assim, cara, se o vendedor tirar 1 hora por dia, porque eu sei, quando eu comprei a casa lá, junto, né, lógico, era eu e o Oséias, mas quando eu comprei a casa, filho, eu coloquei na minha cabeça, eu sei que eu preciso encher o poço d'água. É 1 hora de prospecção, cai sol, cai a chuva, cai a lua, cai as estrelas, eu preciso fazer 1 hora de prospecção. E aí a gente pensa, nossa, 1 hora você tá ligando, mas falta 1 hora. Falta. Falta, porque tu liga pra 100, 30 vai mais ou menos te atender. A prospecção é assim mesmo. Hoje, né, como caso do celular, que a pessoa vê o telefone ali e tudo, é 30%, 25% a 30% vai atender. Então, tu pensa, tem que ter uma lista de 200 para falar com 60. Do consignado você usava discadora, né? Então, acabava que só cai quando atende. Então, esse número aumenta devido a isso, mas também o foco ali é como se fosse um telemarketing, não é diretão. Depende, assim, mas o que você falava, pelo menos você falava com 30, 40. Só que a discadora, quando eu gerenciava, que eu subia o leads, era 4 a 5 mil nomes por atendente no dia. Caraca, rapaz. Porque a discadora, assim, ó, se ela ficasse 35 segundos sem cair ligação, tava muito lento. A gente já cobrava o pessoal que a gente pagava a discadora. Cara, tá muito devagar. Porque aí passava, caía. Desligou, ela esperava 35 segundos ali na PA, que ela já desfocava. Então, normalmente, o telemarketing acabou uma ligação, 5 segundos, a próxima tem que estar ali. Caraca. É louco. Produção. Rapaz, tipo produção. E aí eu tinha então eu tinha controle lá de quem tava falando. Eu conseguia entrar na ligação, porque eu ouvia aqui, então eu podia ouvir. Se eu quisesse entrar junto em alguma coisa, eu já entrava. Então você tinha esse controle. Mas o telemarketing mesmo de venda assim, cai assim, 5 mil, que ele liga para todo mundo lá, cai aqui o que atende. A venda, na verdade, assim, você tem que cada dia crescer. Eu gosto que um dos meus vendedores estão endividados. Tô tão feliz que vai nascer essa nenê, cara. Você vai ter que bater 250 Comprou a casa. Eu falo, gente, quando eu comprei a casa, mudou meu nível de venda. Eu tô tão feliz que o Paulo se endividou. É isso, cara. Sabe por quê? Se a gente não tem um motivo de verdade, a gente primeiro que vai estagnar. E se acostuma. Cara, beleza, 7, 8 conto por mês, beleza. É um baita de um salário. Hoje no mercado brasileiro, que 5% da população, nem sei se não sei se tem isso. Assim, cara, é um baita de um salário. E aí o cara para. Só que assim, baita de salário pro vendedor, porque assim, tem que ter sangue nos olhos pra fazer um negócio desse. E a venda é o salarião, como é que ganha isso? Não é de graça. Não é salário, o salário de vocês é ruim. Mas a comissão que vocês ganham é maravilhosa. Não vamos nem falar o salário aqui. Entende, cara? Não, pode falar, ué, eu sei, eu conheço o mercado. Hoje vocês não podem. Tá bom. Querem voltar pro... Pode falar que quem tá ouvindo a gente não sabe, né? Mas assim, quando eu entendi isso e botei sangue no olho e fui pra cima, descobri que eu podia ganhar mais, porque a venda, assim, ela te abre muita coisa, entendeu? Eu nunca imaginei que com 22 anos eu teria comprado minha casa própria. Cara, isso mais legal, eu falei antes pro João, cara, sabe o que é isso? É mérito de quem? Teu. É isso que muda a vida, velho. Mérito da empresa, tudo bem. Eu acho que assim, vocês estão numa empresa que pensa em todo mundo, treina a galera, mas não é mérito meu, é mérito teu. Cara, e tem gente que tá aqui com a mesma, mesmo ambiente, segue. Exatamente. Então assim, cara, de quem que é esse mérito? É teu. É isso que tu tem que se orgulhar, irmão. Olhar pra você, cara, se eu conseguir isso agora, cara, vou fazer mais isso, vou chegar mais isso. E hoje eu tava ouvindo o Arley ali falando com as meninas, né? Ensinando, eu falei pra Joyce, cara, olha que massa isso. Quando tu pega a pessoa que já realmente assim, já passa a ideia, entende? Já ensina, já treina, você fala isso, fala aquilo. Cara, isso é crescimento tão grande que não fica uma empresa. Exato. Nós, lógico, uma empresa, todo mundo se beneficia. O capitalismo é isso daí, o legal é que todo mundo ganha, né? E a mesma coisa pra pessoa. Não é uma coisa que eu vou tirar isso do Arley. Não, agora você sai da empresa, tira esse conhecimento aqui. Não existe. Tira essa capacidade de uma coisa que ninguém tira isso, né? Uma coisa e o assunto, então, até hoje, eu sei falar de consignado, eu sei falar de consórcio, vou sair, por exemplo, aprendendo a falar de cerca, e aí você cria amizade no caminho, você sabe daquilo ainda. Então você cria coisas assim, nossa, mas como você sabe disso? Não, porque eu trabalhei com isso. Então você cria coisas na vida e não. Tudo é bagagem. Tudo é bagagem. Então eu falei pra elas, porque às vezes, mas às vezes dá 5, 6 meses pra começar a vender. Hoje a gente tá conversando, eu falei, mas é um ciclo, vai ser a barreira, não vai ter como, você não vai chegar aqui. Pode acontecer de pegar um cliente aí do nada vender, beleza? Mas aquele outro mês. O terço, né? A gente tava falando do terço esses dias.
Ele falava, né? Meu Deus, mas o que é que não vai? Falei, 80, 100, 80, 100. O Tércio, cara, o Tércio pra mim é uma evolução barreira. inacreditável, assim. O cara explodiu, né? Sim. Mas, galera, assim, o nosso tema de hoje é muito simples, né? Já falou no começo, mas não é sobre aonde você está. É sobre quem você está se tornando. Eu, mesma pergunta que eu fiz pro João, vou fazer para cada um de vocês. Começa pelo Arley. Hoje, olhando o Arley de passado e olhando o Arley de hoje. O que você vê desse Arley que está se tornando? Tem uma frase até uma palavra que a gente usa muito, que às vezes fala assim, eu sou. Acaba que você nunca, normalmente eu gosto de usar eu estou. Uhum. Porque quando você fala que eu sou uma coisa, é sinal que você nunca vai mudar. Uhum. Então, tipo assim, eu sou desse jeito, então você nunca mais vai mudar. Então você tem aquela coisa, eu estou dessa forma. Então, quem você tá se tornando hoje, a tanta venda, o dia a dia, a liderança, tudo que você tem hoje em dia, você leva bagagem. Uhum. Então, hoje eu posso falar quem eu sou me tornando. Hoje, uma pessoa que aprendeu muito estando aqui dentro. Então acaba que, igual eu falo, não tem ninguém que não possa aprender. Você tem ali um treinamento por trás, mas aqui dentro você pega as coisas, você pega jeito de pessoas. Então às vezes você vê o dia a dia ali. A gente tá aqui no dia a dia, é engraçado que a gente vê dois tipos de pessoas. Você olha o Mano e a Rod, são completamente diferentes. Você vê um ali, um agitado que, se precisar, pulo no rio, abraça o crocodilo e vamos lutar com ele. E tem uma outra que fala, não, vou pensar qual o caminho que vai ser melhor para que o crocodilo não me veja. Hoje a menina falou lá que ela tinha medo da Rod. Você tem que ter medo do humano da Rod. Obrigado, Paulo, por defender. Ei, Paulo, velho. Então você acaba, então você vê assim, ó, pessoas que lutam pela mesma coisa, mas completamente diferente. Então você pega isso, né, e aí você se torna que hoje uma pessoa com um propósito, uma pessoa que luta pelo aquilo que quer, eu vou dizer pra você, porque assim, aquela pessoa que ela tem um suporte por trás, eu digo, às vezes nada que é ruim, mas tem uma família rica, uma coisa por trás, acaba que é mais difícil ela pensar, não, eu tenho que fazer isso ou vai dar errado? Porque às vezes você tem alguém ali atrás. Então, às vezes, quando você tem uma família, ou você tá, é eu e minha esposa. Se eu falhar, eu não falei mais só comigo. Hoje tu falei. Eu falei atrás, eu falei com ela. Então, você pensa assim, não, eu penso em ter filhos, então se eu falhar, é com eles. Então você pensa que, primeiramente, você é uma pessoa de caráter, então você começa a se tornar, isso aqui eu poderia fazer assim, mas isso aqui fere meus princípios. Então tem uma coisa que a gente sempre levei na vida, se fere meus princípios ou se fere a minha saúde, não faça. Se tá dentro daquilo que você pode fazer, faça. Então hoje você está uma pessoa de caráter com princípios, uma pessoa que sabe liderar e ser liderado, porque tem 2 pontos, então você tem que se tornar uma pessoa em tudo. E o melhor, sempre aprendendo com a vida e com os outros. Legal, então, assim, não importa onde você vá, se eu indo para outro local, eu posso passar algo e eu posso receber algo. Então, é melhor do que... Se eu tenho uma ideia e o humano tem outra ideia, eu converso com ele, eu saio com 2. Exato. Eu não fico só com uma. Isso, cara. Então, se eu tenho algo, eu compartilho com ele, compartilha comigo, então acaba de uma ideia, cada um sai com 2 ideias. Então, eu vejo que tudo é um ciclo, né? Então, eu fico pensando em todo local que você passa ou vai passar, você tem que sair da mesma maneira que você entrou. Então, se você entrou com as portas abertas, você sai com as portas abertas. Então, então você seja sincero na vida. Então, se você está pensando em fazer algo que eu não vou falar a verdade, é melhor se você ser sincero em tudo, era isso que está acontecendo e vai acontecer isso, que a vida ela vai ser sincera em tudo com você também. Tem meio termo na vida. A verdade nunca será vencida. Ponto. A verdade vale muito mais que qualquer outra coisa. Por mais que doa, né? E às vezes tu fica temeroso em falar, né? Mas como é bonito e como é importante você chegar na mesa, né? Com aquela postura de, cara, esse é o caminho, tô pensando por aqui, vou ir assim, assim. A pessoa, tipo, é isso que tu falou. Quando eu saí lá da minha empresa, demorou, né? Porque eu comecei a viajar e tal, daí foi mais meio período, por mais um tempo, fica mais meio período e tal. Até que chegou no nível, eu falei, cara, não tem mais não tô conseguindo entregar de um lado e daqui. E uma coisa que ele falou, sabe o quê? Quando você é trabalhador, você é dedicado,
todas as portas são abrem para você. Sabe? Pode passar dificuldade, mas quando você é trabalhador dedicado, as portas se abrem e você vai ter sucesso no que você fizer. E realmente, sabe? Quando eu venho, me dá um desespero algumas coisas, eu falo, cara, é isso, preciso ser trabalhador dedicado. Aí não tem nada. E uma coisa, encerrando essa parte, uma coisa que eu sempre aprendi com meu pai, fui muito cobrado disso na vida de coisas, é uma frase que se usa feedback. Então a gente não só se usa com o vendedor, meu pai sempre ensinou, você se usa com as pessoas. Quando a pessoa pede algo pra você, ela tá esperando uma resposta de algo. Sincera. De alguma coisa. Então, tudo que eu sempre fiz assim, então, se você pediu algo, eu vou chegar e falar, não consegui fazer por tal coisa. Mas eu te dei uma resposta. Não fiquei pensando, será que ele fez? Será que não fez? Então, uma coisa é você sempre dar a resposta daquilo que as pessoas esperam de você, eu consegui fazer, foi assim, ou não consegui fazer. E outro ponto, sempre é respeitar a hierarquia. Isso então, é bonito, assim, cara. em qualquer lugar. Então, aqui é muito difícil eu chegar em algo e falar direto com os dois, porque eu vejo que hoje na minha hierarquia de trabalho, nós temos a Joyce. Então, normalmente a Joyce pega o que eu falo e ela repassa. E se os dois quiserem falar comigo, eles vão me chamar já sabendo. Então, sempre você ter a posição de falar aquilo que você pretende e vai fazer, dar uma resposta, feedback, e sempre seguir a ordem da liderança. Então, se ela hoje é minha líder superior mais próxima, eu passo para ela bonito, e ela repassa pro da frente. Conhecer quem está no papel no momento, né, cara? Isso que porque um bom líder, para ser um bom líder, ele tem que ter sido um bom liderado. Não tem outra coisa. Uma vez eu falei com isso. Numa empresa, o gerente ele me contratou, só que a gente também tinha acesso à dona. E eu queria falar com o gerente, só que ele era um pouco mais, não é igual vocês, não. Ele era mais durão. E eu, rapaz, mas eu vou levar esculacho, né? E eu fui falar com a dona. Peguei ela no caminho e fui falar com ela. Não deu outra. No final da tarde ele chegou, cara, que consideração você tem por mim? Eu falei, nossa, aí me quebrou. Mas são aprendizados pra vida, né, Paulo? Exatamente. Então, Paulo. E você? E você, meu filho? A moral não é sobre aonde você está, é sobre quem você está se tornando. Quem o Paulo está se tornando pra gente encerrar hoje? Rapaz, eu sou muito brincalhão. Na maior parte do tempo eu tô zoando, descontraindo, porque eu gosto desse ambiente leve, sabe? Mas só quem me conhece em casa sabe quantas vezes eu já chorei, já me desesperei por não estar vendendo, por não estar girando. Semana passada eu falei contigo, cara, o problema não é vender, o problema é que os caras não têm dinheiro, entendeu? Aí não tem como, sei lá, fazer um empréstimo pro cara, entendeu? E sim, hoje eu tô me tornando um cara muito mais sonhador do que eu já era, porque eu sei que a venda pode me proporcionar isso. Entendeu? Eu tinha um sonho da casa, a venda me proporcionou. De trocar de carro, a venda me proporcionou. Agora eu tô com um sonho de viajar, a venda ela vai me proporcionar, que eu sei. Entendeu? E não só o sonho, mas uma família que eu tô constituindo. Sabe? Já tinha minha esposa, tem a minha filha vindo, né? E eu quero dar tudo que eu não tinha. Legal isso. Então, tipo, tô me tornando um cara muito mais responsável, né? Também por causa da venda, porque a venda ela é uma responsabilidade, porque quando você pega um cliente, você é responsável por ele. Então, muito mais responsável, sabe? Tem tanta coisa assim que a venda ela me proporcionou que a venda ela era, como o Caio Caneiro fala, era tido como um preconceito. Aí lá vem um vendedor, né? Hoje tá virando moda. Mas, tipo assim, todo mundo já pensou isso em algum momento. Não arrumou trabalho e foi vender. O que sobrou foi vender. E eu já escutei isso. A maioria de nós começou assim. Exato. Já escutei isso. Nossa, vendedor de cerca. Que é isso? Cerca. Como assim? Mas a venda, a real é que ela me proporcionou tanta coisa e que hoje ela tá me elevando o nível, sabe? Eu era um guri quando eu cheguei aqui, um guri, e hoje eu tô já, não vou dizer um homem, mas um rapaz. Um rapaz. Cara. Um adolescente. Não. Mas é assim, parabéns pra vocês dois. Foi muito bom esse podcast. Foi legal, cara. Cara, eu curti demais, um dos melhores que eu já fiz. Sem dúvida nenhuma. E olha que eu já fiz, hein, cara. Se for somar da igreja, né, Marlene? Já passa de 300, 500. E tem um monte. Mas, assim, a evolução do Paulo, né, Rod? Ela é incrível, cara. Eu acho legal, assim, né? Tanto o Arley já é uma pessoa que a gente tem te falar agora. Né, Arley? Mas o Paulo também, quando chegou, a gente não conhecia você, mas eu acho legal que você é um cara que
ouve os feedbacks. Né? Exatamente. Então, você veio, a gente teve bastante coisas para ajustar, né? Arestas assim, e não, nada grave, mas coisinhas que a gente percebia, cara. E eu sempre achei interessante que, você colocava o teu posicionamento, eu gosto desse tipo de coisa, sabe? Que a pessoa coloca o posicionamento dela. Eu não sou dono da verdade, a gente sempre fala isso, né? Então, às vezes, eu posso ter visto um ponto, e aí, às vezes, não é exatamente aquilo. Então, eu sempre gosto de dizer, eu tenho percebido isso. Faz sentido o que eu tô vendo, né? E a pessoa acha que posicionamento é... porque você tá discutindo comigo. E discussão, às vezes, não é também de briga. É um ponto de vista diferente que eu tenho. Que precisa encontrar o meu Tu termo. falou ali, né? Sai com duas ideias. Então, essa questão de vocês, assim... estar aberto a aprender, porque eu acho que quando você chega e você é novo, você estar aberto a aprender e pagar um preço. Então não tem como a gente conquistar sem pagar um preço, né? Então agora comprou a casa ali, o Arley tá com novos sonhos, novos horizontes se abrindo, né? O Arley, eu falei pro João, e é legal a gente repetir aqui que vai se tornar uma coisa da série, né? O nosso objetivo sempre foi ser uma rampa para que você vá realmente para cima, sabe? Que ejete, né? Que vai ali um foguetinho realmente e nunca ser um guarda-chuva que segura. Obviamente que como são pessoas muito boas, pessoas que realmente estão dando um resultado, a gente gostaria, claro, que sempre estivesse. Exato. Né? Então, que esse ciclo demorasse um pouco mais a ser fechado. Mas cada um tem a sua vida, né? Tem a sua rotina, mas realmente, assim, é bem honroso, a gente sente orgulho de falar, eu acho, né? Que como a gente tem pessoas assim top. Veja aqui, ó, o Cleomar, cara. Não, o Cleomar tá vendo agora pra ele. Esse rapaz, eu vou entrevistar ele na próxima. Sabe? Então, essa assim, é verdade. tu vê que pessoas dedicadas. Por quê? Porque uma coisa que nós temos focado muito, eu sei que não é mérito nosso, mas que vocês têm um sonho. Que se vocês, pelo meu sonho, vocês não vão lutar. Sabe? Mas pelos sonhos de vocês vão lutar. Porque eu também tô lutando pelos meus. Se pensar, e cada um tem que lutar pelos seus. Se pensar em montar um negócio, me chama pra sócio. Se o negócio for rentável, né? Nesse momento, eu estou investindo em usina solar. Temos cota pra vender, meu povo. Inclusive, vai ter, quem indicar a usina de cota, vai ter uma gorjeta boa. Eu vou passar pra vocês lá. Eu, na verdade, sou muito agradecido por essa oportunidade, sabe? Porque eu entrei assim, dando um chute. É verdade. Dando um chute. Tentando. E como eu pensei, cara, eu pensei que tive o meu próprio feedback, eu não estava evoluindo, eu pensei, eles também estão achando isso, sabe? E os feedbacks realmente me ajudaram muito. O que eu lembro até hoje, eu já repassei esse feedback para os outros, é a questão de reclamar, a reclamação não leva a nada, entendeu? Então eu sou muito agradecido por essa porta que vocês me abriram, principalmente você. Tamo junto, irmão. Não é puxar saco, não, mas você sabe a admiração, porque além de me dar essa oportunidade na empresa, me ensinar cerca e tudo mais, sabe? Isso aí, me levar a andar de avião. Primeira, não. Mas o hotelzinho com meus doces. Vocês podem nós contamos. O cliente me liga, né, Paulo? O que esse lombriga faz aí? Eu falei, lombriga? Ele, sim, fui pagar o hotel de vocês, deu mais caro os doces do que a diária. Eu falei, como assim? Ele disse pra gente, vocês podem ficar à vontade. Eles ficaram à vontade, comeram 500 contos de doce. Ele e o Arthur, né, Paulo? Você e o Arthur. O Arthur tava junto. Essa é a história. Gente, mas que legal. Que legal, Paulo. O Arley é o cara, né, cara? O Arley, tem uma abordagem... Gente, falei, né, cara? Ele, como ele vem com essa experiência, ele tem uma abordagem muito boa. A gente conseguiu, acho, te ajudar a perder o medo de pedir o pedido, né, Arley? Ele disse, cadê o pedido? Manda aí. E, cara, é isso aí. A vida pra vocês é longa. Vocês são meninos muito novos, cara. Quem me dera, ontem o rapaz da Raftec me disse, o Márcio, disse, Cordeiro, eu daria todo o dinheiro que eu tenho pra ter a idade que você tem. E eu ainda não tô tão velho, né, cara, né? Mas assim, adoraria ter os meus 22 com 25, com a experiência, com o conhecimento. Eu adoraria ter trabalhado numa empresa que tivesse essa visão de me ensinar mais. Teria sofrido muito menos. E assim, hoje eu passei um curso ali pro Paulo, né? Que a gente sempre fala e disponibiliza curso. Eu compro muito curso, vocês sabem disso, né? Curso, livro. E aí, tá ali. E aí, eu acho legal quando alguém me diz, eu quero aprender mais sobre isso. Então, assim, sabe? Use os recursos que tem. Porque o conhecimento ninguém tira. Ninguém tira. Né? Então, hoje aqui a gente tem curso assim, desde ser um gerente, desde ser um líder, desde abrir uma empresa, desde de vendas, de tudo que você possa imaginar. Então, sabe, aproveita. E o mais legal é que daqui 5 anos a gente vai estar olhando para esse momento, esse negócio que nós estamos hoje, que parece grande, vai ser nada. A explosão que está para acontecer nesse negócio que vocês estão é absurdo, irmão.
Só se Deus não quiser. Se Deus dizer que não, beleza, amanhã nós voltamos a começar do zero de novo. Não tenho medo nenhum disso. Mas o que está se desenhando, o que está acontecendo é assim, quem que vai ser os gerentes dos negócios? Quem que vai ser o CEO? Quem que vai ser o diretor? E liderança, né? Ela nunca é imposta. Ela é conquistada. Conquistada, então, assim, é aquilo que vocês vêm fazendo ali, isso vai despertando nas pessoas a recorrer a você. Então, se você... você é um bom líder, quantas pessoas estão recorrendo a mim enquanto eu não sou líder? Isso é legal. Sabe? Tu percebe o líder quando isso. Você vê o cara, um monte de gente rodeando ele. Pô. E ele não vem lá, Rod, quero meu dinheiro. Não, cara, entende? Ele tá fazendo. É diferente. Galera, gente, mas que legal. Que legal. Baita bate-papo. Esse foi mais um episódio, né? Mais um da série? Rod, fala. Vai ler, mano. Cara, ela quer falar as coisas, ela esquece a palavra. Não é sobre. Ô, Cleomar, você faz o seguinte, você coloca ali, ó, a escrita pra gente no próximo episódio. Obrigado. Não é sobre sobre onde você está. É sobre quem você está se tornando. E hoje foi a conversa com Arley e Paulo Chicletes. Tamo junto e até o próximo episódio. Até mais.